E vai começar mais um episódio entre Fraldas e Negócios. E eu sou a Flávia Puccini. E hoje a nossa convidada, ela é muito especial. Principalmente para mim, ela teve uma participação muito importante na minha vida, que ela recebeu meu filho quando ele nasceu. A convidada de hoje tem profissionais que cuidam e tem profissionais que curam só de falar. Hoje, o Entre Fraldas e Negócios recebe uma mulher que é referência em pediatria, mas que vai muito além do jaleco e um receituário. Doutora Lilian Zabotto é médica, empreendedora, fundadora da Clínica Zabotto e da Vassenville. Mas, mais do que títulos, ela tem um olhar raro. Ela vê o bebê como parte de um sistema. Entende a mãe, o pai, o ambiente e o vínculo. Ela fala de desenvolvimento infantil com base científica, mas com afeto. E fala das mães e dos pais com empatia e presença. Nesse episódio, a gente vai conversar sobre a medicina que acolhe, sobre o cuidado que atravessa e sobre os bastidores de uma mulher que constitui um império, sem deixar de lado o propósito de transformar vidas. Seja muito bem-vinda, Ai, Lilian! que maravilhosa! Que honra! Muito obrigada pelas palavras, me emocionei. Eu que agradeço. Primeiro que é um dia bem importante para você, parabéns, você que já é uma mulher empreendedora, que é maravilhosa profissionalmente e agora se demonstrou muito mais como mãe, tá? Quero te parabenizar, que seja um sucesso seu podcast Entre Fraldas e Negócios. Você já é sucesso. Obrigada, bom? e é uma honra ter você aqui. A honra é minha de ser convidada. Nessa primeira temporada, que eu escolhi assim a dedo, e pessoas que são muito importantes. A honra é minha e já foi uma honra ter sido convidada para recepcionar a joia mais preciosa da sua vida. E estamos aí lado a lado, né? Lado a Sucesso lado. para você. Obrigada Pra pelo nós. convite. Estou muito grata. Eu que sou. Lilian, acordei ela de madrugada. Vai nascer! Foi. Não deixei você dormir, né, Lilian? Mas foi uma noite incrível, né? Foi Já tão tô lindo. acostumada, mas foi lindo demais. Foi uma entrega do fundo do meu coração, de alma mesmo. E você se entregou também, lindo. Foi um parto lindo. Foi uma cesárea, porém humanizada. Humanizadíssima. Foi a melhor cesárea de todas. Foi muito lindo. humanizada e o João Pedro veio ali muito saudável, com um ápigar maravilhoso, chorou, veio lindo. Você, o pai, todo mundo ali muito feliz. E tá aí lindo, A Lilian né? é uma profissional super atenta. Na sala de parto, ela já identificou a linguinha do João Pedro. Tá vendo? Era a sua função, ó. Eu fiz a minha função lá, mas você já viu também na hora, né? Foi ótimo. E você sabe que as fotos que você separou para a sala de parto, a gente deixa lá no escritório e fica do lado do Alex, assim, onde que ele trabalha de home office. Então, todo dia ele vai trocando as fotos, cada dia uma. Mas muita Ai, memória que lindo. boa. Olha, tá vendo? Então, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Então, agora, cada vez que eu escolher, amanhã eu tenho uma sala de partos também bem importante. Tá lá já tudo escolhidinho, né? Separado, tudo organizado. Mas cada vez agora que eu for escolher as fotos, eu vou lembrar disso e vou escolher com mais atenção e mais carinho. É muito especial. Que bom. Bom, vamos lá, né? Hoje a gente vai conversar sobre a Lilian pediatra, mas também pela mulher por trás da pediatra. Então, vamos começar quando a vida pede mais do que a medicina ensina. Você é uma profissional que inspira confiança, acolhimento e competência, mas eu quero ir além disso. Teve algum momento da sua vida pessoal em que você precisou se cuidar com a mesma intensidade que cuida dos outros? Minha, graças a Deus, não. Eu não tive nada assim tão importante, pelo menos de saúde. Mas teve do meu filho. Eu tive que cuidar dos filhos dos outros. E o meu filho do meio, que hoje é médico, teve uma suspeita de câncer. Teve um tumor. Com 9 anos de idade.
Hoje é ele que me trouxe aqui. E eu estava num congresso. Ele ficou em casa com a minha mãe e com o pai, meu marido na época. E ele falava às vezes, meu filho sempre jogou bola, é alucinado, é atleta, faz medicina do esporte hoje. E às vezes ele falava, mãe, tô com dor nas costas. E eu falava, acho que você jogou bola, né? Eu sendo médica, acho que você jogou bola, deve estar doendo, vamos cuidar aqui. E aí eu estava no congresso, minha mãe me ligou, mãe, filha, o João Antônio reclamou de dor nas costas e eu fui olhar, tem um caroço. Eu quase morri. Aí falei pro meu marido, na época, que é ortopedista, falei, Adilson, vê isso, leva ele lá na clínica agora para olhar. Aí ele falou, ó, levei, meu colega viu, já pediu uma tomografia, tem um tumor ali na região lombar. Eu voltei desesperada e cheguei, era um domingo à noite. E aí quando eu palpei, realmente tinha uma bola já, onde ele referia a dor. E eu tenho um cirurgião que eu indico às vezes para operar meus pacientes, liguei para ele. Eu falei, eu preciso de um lugar para internar meu filho para fazer uma ressonância de urgência, porque se eu for marcar, eu não consigo amanhã. Aí ele falou, eu vou acionar o Petrilli, que é a maior sumidade em câncer pediátrico no Brasil e no mundo, né? Aí ele acionou. Eu me vi nessa madrugada do domingo, sentada no cantinho do banheiro, chorando igual uma pessoa louca, porque eu sabia que o meu filho provavelmente estaria com câncer. 7h da manhã eu estava no GRAAC. Eu com o melhor convênio, com condições, graças a Deus, financeiras, de pagar o melhor hospital para o meu filho. Mas quem me socorreu foi o GRAAC. E aí, 7h da manhã, nós estávamos lá e fomos atendidos sem nenhum custo. O Dr. Petrilli nos atendeu, ele fez primeiro o ultrassom. A imagem do ultrassom era horrível. Uma imagem cabeluda, feia, para você que é da área da saúde, a gente sabe que quando é um tumor benigno, normalmente é mais redondinho. Era uma imagem feia e ele falou, vamos para ressonância agora e para biópsia, que pode ser um miosarcoma, e se for a gente vai ver pelo tamanho, se a gente começa com quimioterapia ou com radioterapia e depois opera. Fez a biópsia e já subiu para o 5º andar, onde é o andar da Fundação Ronald McDonald's, e o filho dele, que se chama Marcelo Petrilli, é especialista em ortopedia oncológica, fez a biópsia, e aí, no mesmo dia, essa biópsia foi para o Fleury. Era aniversário do pai, do meu ex-marido, nessa data, 17 de agosto daquele ano. E aí, eu tive que ficar esperando aquele tempo. E aí eu liguei no Fleury. Liguei, a doutora Ana, que me atendeu no dia, falou, olha, aqui é a doutora Lilian, né? Eu tô com uma biópsia aí, precisava desse resultado, você consegue me agilizar? Ela falou, vou ver aqui o que eu consigo, é um paciente seu. Eu falei, não, meu filho. Aí ela falou, não, já vou atrás disso, já viu, me ligou de volta. Então aquela hipótese, aí nisso eu sou uma cristã, sou evangélica. Eu tinha uma pessoa, um missionário que fazia orações, e nós fizemos muitas orações, claro, que o nosso mundo caiu de toda a família. E aí ela me ligou de volta, então aquele tumor que tinha a hipótese de ser um miosarcoma, um tumor muito agressivo, na biópsia veio um tumor desmoide, que antigamente se chamava do tumor desmoide. E que é um tumor benigno, muito benigno, porém ele tem essa característica de crescimento agressivo, mas benigno. E aí já marcamos a cirurgia, fez a cirurgia, era enorme mesmo, mas tirou tudo.
Então, aí nossa vida, né, que alívio. foi aquele alívio. Então veio, é que eu não estou lembrando agora o nome do tumor, mas antigamente chamava tumor desmoide, já eu lembro. E aí veio, então, a biópsia, que era esse tumor benigno. Fez tudo, meu filho aí ficou muito tempo sem ir para a escola, foi uma cirurgia enorme, uma cicatriz enorme nas costas. E aí conduzimos, a cada 6 meses ele tinha que fazer ressonância com contraste, tudo. Ficamos ali por 5 anos. 5 anos depois, quando ele ia ter alta, recidivou, muito maior do que já era. Então aí precisou operar de novo, mas pelo menos o mesmo tumor benigno. Ele tem uma cicatriz na metade das costas inteira, mas é atleta. Veio no carro aqui falando, inclusive, ele falou, quando eu treino você pensa que não me dói, porque a perna esquerda não tem problema nenhuma, mas a direita, porque eu não tenho músculo nas costas, tirou toda a musculatura. Então essa foi, desculpa que eu me alonguei, mas essa foi a história, assim, da mãe que deixou de ser médica naquele momento e virou mãe, e que eu tinha que, às vezes, ir lá atender meus pacientes, deixar meu filho doente em casa, e ir lá com uma cara boa, sorridente, oferecer todo o amor, todo o carinho. E o mundo desmoronando. E o mundo desmoronando ali dentro de casa. Ai, quando é filho, eu acho que é pior que quando é com a gente, né? É muito pior, muito pior. Nossa Senhora. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá. Agora... Você é mãe de 3 e os 3, as fases são diferentes. Diferentes, né? E eles têm uma idade bem diferente um do outro. Então, cada um, eu imagino que te ensinou uma coisa completamente diferente da outra. O que a maternidade revela sobre você mesma que nenhuma formação te ensinou? Tudo. Ser pediatra, inclusive. Ser pediatra, eu acho que eu saí, não tenho certeza, que eu saí muito na frente por ter sido mãe jovem, né? Eu me casei no 4º ano de faculdade, tive meu primeiro filho no finalzinho do 4º para o 5º ano, e ali eu aprendi muito, porque talvez tenha sido isso que me fez decidir realmente pela pediatria. E quando eu fui para a residência, eu já sabia mais do que minhas colegas, porque eu sabia na prática, porque eu fui mãe. Então, quando a gente ia aprender sobre febre ou puericultura, eu já sabia ali no meu dia a dia, né? Então, e aí depois eu, na residência mesmo, no meu 2º ano de residência, eu tive o 2º filho. Então, o mais velho hoje vai fazer 30 esse ano, o segundo com 25 e o mais novo com 17. Então, a maternidade me ensinou tudo sobre a vida, me ensinou quem é a Lilian mesmo, a Lilian mãe. Não tenho dúvida que foram os melhores presentes que eu tive na vida. Eu aprendo a cada dia com eles. Até hoje, eles me ensinam muitas coisas. Falam, mãe, por que você não fez assim? E coisas, né, da vida mesmo que o filho ensina, você está vendo isso agora. Mas o maior aprendizado foi, eu acredito, até ser médica de verdade, ser pediatra. Aprendi ali na prática com os meus filhos. E a Lilian, quem é a Lilian? A Lilian é virginiana, perfeita, perfeccionista, que não admite erros, que se pune a todo momento, se erra. Isso inclusive é ruim, mas a Lília é uma mulher que não tive grandes dificuldades na vida, não tenho uma história de que eu tive dificuldade financeira, graças a Deus, por isso eu não passei. Meus pais estudei em escola particular, fiz a faculdade que eu quis, fiz a residência que eu queria fazer, entrei, mas que quer sempre estar além do que eu posso, quer sempre me testar. Então, eu me formei, eu quis fazer parte das Forças Armadas, porque eu queria ser aquela médica diferente dos meus colegas. Então, eu fui para a aeronáutica, eu tenho essa patente, isso me diferenciou muito também no meu currículo, me abriu portas. Então, eu quero ser sempre desafiada.
Então eu sou mais dura porque a vida me fez dura em alguns outros momentos, apesar de não ter tido essa dificuldade, não tenho uma história de vida que me deu dificuldades, não. E me formei muito cedo, já fui enquanto alguns amigos iam se especializar em uma ou outra área. Eu já quis montar o meu consultório particular, sempre quis seguir com isso e fui fundo e insisti nisso. Mas apesar de me cobrar demais, eu tenho uma doçura que algumas pessoas às vezes não conseguem enxergar. Sou mole e sou muito humana. E não sei reclamar das coisas. E não gosto de quem acorda e já fala: hoje é o meu pior dia, tudo de ruim está acontecendo. Não. Se eu acordar e cair da escada, vamos levantar, que bom, isso aqui já foi um livramento. E já vamos para o próximo. Qual é o próximo problema que eu tenho que resolver? Então, eu sou muito grata a tudo. Essa história que eu te contei, por exemplo, do meu filho, não tem um dia na minha oração de manhã que eu não agradeça a Deus pelo livramento com esse filho. E depois eu tive com o meu mais velho também, que jogaram ele na piscina e ele teve uma fratura de cervical, podia ter ficado tetraplégico, fratura com luxação de C2 e C3, foi operado e saiu sem nenhuma lesão. Além de não ter morrido, não ficou tetraplégico. Então não tem um dia que eu não agradeço a Deus por todos os livramentos que eu já tive na vida. Gente, a que Lilian livramento. é uma pessoa grata, extremamente grata. É por isso que volta tanta coisa boa, Tem que né? voltar, Pessoas gratas na vida é diferente, vibra em outra E atrai, frequência. né? E atrai. E Atrai. sempre quero, assim, independente, porque tem pessoas que só ajudam os outros querendo alguma coisa em troca, né? Uhum. Eu sempre quero ajudar quem está do meu lado e o que eu aprendi eu tento passar. É aquela história de quem está em cima se ajuda, né? Quem está no topo se ajuda, quem está embaixo não. Então, comigo não tem concorrência, não tem dificuldade. Eu sempre quero ajudar alguém, se eu puder, e transmitir ou o meu conhecimento ou o que eu puder acolher alguém. Ah, eu sou suspeita, porque você dá o seu melhor mesmo. Eu tento. Em todos os Não sei se eu sensivos. consigo, mas eu tento. Ótimo. Agora, vamos entrar num assunto mais delicado. A mulher que se refez após a separação. Uhum. Tá, a separação muda tudo, né? Corpo, Sim. rotina, alma. O que você precisou reconstruir dentro de você? Eu aprendi muita coisa com a minha separação, tenho 7 anos, né? O mais difícil foram os filhos aceitarem algumas coisas. O mais velho estava ok, já era mais velho, o do meio estava na idade de 18 anos. Eu tomei a decisão, no momento da separação, de sair do Brasil. Nós fomos para os Estados Unidos, deixei o mais velho porque já trabalhava. Fui com o de 18 e contei a seguinte história para eles. Nós vamos fazer um intercâmbio, você vai fazer o seu intercâmbio, eu também vou estudar inglês. E para o pequenininho eu falei, nós vamos morar na Disney. Então, para não falar é uma separação, eu contei essa história e me organizei aqui também. Não vou te dizer que não perdi pacientes, perdi, porque infelizmente o mundo é machista. Perdi sim, porque aí era a doutora Lilian, agora já separada, né? Mas na região também, que eu já tinha meu consultório, as pessoas me conheciam, eu também, foi essa história, eu já sabia que o casamento não estava indo bem, apesar que para nós, como casal, nós sentamos e conversamos, vamos, nesse tempo, em 3 meses, nós vamos fazer mesmo o intercâmbio, eu e meus filhos, e nesses 3 meses vamos ver se a gente repensa na situação que não está legal, não teve nada tão grave, não está indo mais bem, de repente a gente fica com saudade e se refaz. E foi isso que eu falei também para os pacientes, para as pessoas. Deixei meu consultório aqui um pouco estruturado, eu fiquei vindo uma vez por mês. Foi inclusive num momento que tinha nascido os 3 netos do Silvio Santos, filhos das 3 filhas na mesma época. Tudo junto. Nasceram juntos.
e passaram comigo, que isso para mim também é uma honra, claro. E aí eles tinham nascido as crianças e eu fui para os Estados Unidos e me organizei para voltar com um mês para fazer a consulta de um mês desses bebês. Então eu deixei meus filhos lá com a moça que foi comigo, que era babá. Deixei cuidando, com medo que minha separação virou um litígio, com medo disso, de nesse tempo o meu ex-marido fazer alguma movimentação de advogados, de falar que eu tinha deixado meus filhos sozinhos nos Estados Unidos e querer tirar meus filhos. Olha a loucura. Mas vim, atendi. O meu filho mais velho, eu tinha mandado ele para um curso de inteligência emocional por conta de tudo que a gente estava passando. Então, eu organizei de forma que eu pudesse também, enquanto eu estava no Brasil, ir lá resgatá-lo no último dia. Quem já vivenciou isso sabe como é, né, no último dia. Então, para eu ir lá buscá-lo. Então, foi tudo isso, um pouco mais difícil com os filhos, mas eu consegui fazer toda essa estrutura. Deixei o consultório assim, eu ficava vindo, deixei uma pediatra no meu lugar, então ela atendia e me passava a anamnese, o exame físico, e eu dava conduta de lá. Muitas vezes eu entrava também pelo FaceTime, e a gente fazia a consulta uma junto. Loucura. Foi uma loucura que deu certo. Foi maravilhoso. A minha clínica de vacinas ficou estruturada também, tinha uma gerente, ficou atendendo, então tudo rodou. Mas quando eu voltei, o circo estava completamente armado. Virou um litígio e uma situação louca na minha vida, que eu tentei que não vazasse muito. E aí as pessoas começaram a ver meu ex-marido com uma mulher nos mesmos restaurantes que a gente frequentava com a família, com os filhos no domingo. E falavam, eu vi seu marido com uma amante, foi uma loucura. Porque ninguém estava sabendo. Ninguém estava sabendo. E aí eu precisei, como se eu a gente é uma pessoa normal. Mas eu tive que ir para a minha rede social e fazer como as pessoas públicas fazem. Olha, infelizmente, o casal Lilian Zaboto e tal, não é mais, aquela família linda não é mais. Então, porque as pessoas estavam vendo e começou a ficar muito desagradável. E aí foi isso. Me reestruturar, como foi o litígio, foi bem pesado, coisas assim que eu nunca tinha vivenciado, de audiências, guarda de filho, alimentos, foi bem pesado. E para não continuar, que durou praticamente esses 7 anos, só há pouco tempo eu abri mão da casa que eu morava, da casa que eu morei 20 anos com os meus filhos, e reconstruir realmente a minha vida. Comprei a casa que eu moro hoje, muito menor do que a casa que eu vivi, que eu criei meus filhos. Estou com o meu consultório que nós compramos juntos, mas foram situações armadas processualmente que tudo bem, tá ali, tá no nome dos meus filhos, é deles mesmo, então isso eu consegui resguardar, mas comecei a minha vida novamente, do zero, com a maior dignidade, cuido dos meus filhos, não fico brigando por alimentos, mandar a polícia, mandar cobrar por mais que devesse, porque fica lá 3 meses, um pai rico, médico, essa situação horrível, e não me presto a isso, mas crio os meus filhos dignamente e tenho sustentado, mantive o mesmo padrão, mesmo padrão de vida que eles tinham, numa casa menor, continuei trabalhando e recomecei aí a minha vida. Maravilhosamente bem, Maravilhosamente, né? Com dignidade, com honestidade e atendendo os meus pacientes. E, Lilian, o que você conseguiu fazer para blindar as crianças? Porque eles eram mais novos, né? Dessa separação, de sofrimento. Você conseguiu? Porque nem sempre a gente consegue, né? Os pais conseguem. Foi bem difícil. Por exemplo, eu tive até psicólogo e
psicólogo e assistente social dentro da minha casa, porque a briga vira num nível, e dependendo dos advogados que qualquer das partes colocam, eles chegam num nível que ele chegou nesse nível de pedir, de expor a vida de um filho a isso de psicólogo, porque aí eles querem machucar, né, a mãe, e até por briga financeira e tudo, de falar, eu esqueci agora como que fala, para que ele guarda e querer falar que a mãe ou fala mal do pai, essas coisas assim. Então, para alienação parental, exatamente. É claro que não existiu, não teve, não ficou comprovado, mas os advogados vão usando de tudo para te machucar. Vamos ver se ela abre mão, então, nesse momento, abre mão disso. Porque eles tentaram que a gente saísse da casa, Eu tinha filho menor, óbvio, que o juiz não deu. E chegou um momento que eu falei, não, por dignidade, vou sair, fique com a casa, compro minha casa e tô lá. Enfim, então, teve até isso. Eu blindei o meu menor, que tinha 10 anos, com uma psicóloga maravilhosa, que eu indico sempre meus pacientes. Se chama Marcilei, queridíssima. Assim que eu me separei, eu falei, Marcilei, preciso de ajuda. Eu gostaria que você conduzisse, junto comigo, o meu filho no processo de separação. Que foi muito pouco tempo. Ela falou, ele não precisa, ele está extremamente bem resolvido com essa situação. Claro, o pai pediu guarda no começo, alienação, visitas de 15 dias. Nunca viu, nunca pegou. Agora mesmo deve fazer uns 3 meses que não vê. Então, mas é sempre assim no começo. Então, foi muito tranquilo. O meu do meio, que é esse que é o médico, talvez pela doença que teve e tudo, que é um pouco mais... até hoje não resolve tanto a situação. Mas está hoje lá morando com o pai, que ele falou, não vou sair da casa não. Voltou para casa, está lá na casa. Você saiu? Morou comigo, claro. Ele saiu para morar fora, porque fez faculdade fora, aqui pertinho de você. E aí voltou, morou comigo. E quando eu entreguei a casa, ele foi morar com o pai. Ele falou, não, você entregou, mas a casa eu vou ficar lá. Enfim, é lá. O mais velho, casado e tudo. Tem meu netinho já. Tudo resolvido. Coisa mais linda. Exato. E quando o Cal chega em casa e o consultório espera a doçura. Então, assim, você já saiu de casa com o peito cheio de angústia e sorrindo no consultório para acolher? Sim. Mas o que você acha, assim, que você mais conseguiu se superar? Você, assim, você não esperava que você fosse capaz, porque foi muito desafiador ainda, mas pelo tempo, né? Sim. Quantas vezes, né? Até hoje, às vezes, acontece, igual eu falei, cair da escada, você levanta, bota a cara lá, um sorriso no rosto e ok. Quantas vezes, né? Eu falo lá para as meninas, minhas colaboradoras, que são maravilhosas, né? Que a gente fala que sem elas as coisas não andariam. Quando eu abro a porta do meu consultório, que eu sinto... É igual aqui, olha, que delícia. Se você chegar chorando da sua casa porque aconteceu qualquer coisa... Você sorri. É isso. Quando eu abro a porta do meu consultório, pode ter o mundo acabado lá, pode ter acontecido tudo, pode ter lá um mandado de prisão de ex-marido, porque sei lá, qualquer coisa que ele inventou. Mas se eu abrir aquela porta, sentir o cheirinho de lá, ver a cara feliz das minhas colaboradoras, que elas falam, excelente tarde, doutora Lilian. Acabou ali pra mim. A hora que eu vejo a primeira criança, a primeira mãe que tá naquele momento precisando de mim, às vezes só de uma palavra de conforto, não vai morrer. Né? É só uma febre. Tá resolvido, acaba tudo. E Lilian, qual que é seu propósito de vida? Deixar tudo estruturado para os meus filhos. Para que eles não passem o que eu passei um dia. Que eu perdi tudo e recomecei tudo. Deixar tudo para eles. Uma casa. Né? Eu perdi casa. Meu pai morreu quando eu me formei. Então eu não podia bater lá, eu preciso de dinheiro, preciso trocar meu carro, preciso pagar o aluguel do meu consultório, que hoje não é alugado, mas já foi.
muitas vezes. Então, deixar uma casa para os meus filhos, que é essa que eu comprei, que eu pago, né? Deixar o consultório, que está hoje, são 2 conjuntos, está um no nome de cada um, e eles já sabem ali para o terceiro como que é a organização. Até a situação da minha casa já está organizada, com papelada, cartório, tudo. Já está tudo organizado para, na minha falta, meus filhos ficarem blindados. Até porque um já tem filho, né? Então, esse é o meu legado. E o que eu faço hoje, que eu acho que eu faço... Eu já conquistei o que eu queria. Não é dinheiro, não conquistei dinheiro. Não sou milionário, não tenho dinheiro para me manter. Tenho uma vida boa? Tenho. Uma vida de milionário? Não, tenho uma boa vida. Posso comer num restaurante que eu gosto, posso viajar quando eu quero, posso dar algumas coisas para os meus filhos. Mas eu conquistei notoriedade, que eu queria profissionalmente, hoje eu chego, as pessoas me conhecem como médica, e eu tenho certeza que ninguém nunca teve um motivo para falar de mim profissionalmente. E os meus filhos também nunca vão ter vergonha de falar quem é a mãe deles. Ai, que lindo. Esse é o mais importante, né? É o mais importante. Agora que você é mãe, você sabe. Você imagina se amanhã você bater o carro e faltar pro seu filho. Não. Até isso eu já deixei organizado. Imagina, não falta essa casa delícia. É um papo de mãe pra mãe, com as nossas mães aqui. E me fala da mulher diante do espelho. Se a gente tirasse hoje jaleco, crachá, sobrenome, profissional, tudo. Quem que é a Lília que só você conhece? Que não quer morrer velha. Preciso trabalhar com terapia o fato de envelhecer. Não lido bem com essa situação. É muito difícil, né, envelhecer? É muito difícil envelhecer. Que odeia a solidão. Odeio. Então, às vezes... Um filho saiu, casou. O outro saiu para fazer faculdade, voltou, aí saiu de novo, tá ali provisoriamente nessa situação, porque por uma revolta, eu sei disso, mas que já vai alugar o apartamento dele e vai ficar. Então, eu fiquei com um de 17 que vai para a faculdade esse ano. Não sei se vai fazer ali do meu lado, se vai fazer outra cidade, onde vai. Acabaram meus filhos. Fiquei sozinha. Odeio essa situação, entendeu? De solidão. Então, eu tenho muitos amigos. Sou muito feliz porque eu tenho muitos. Onde eu for, se eu for hoje para os Estados Unidos, eu tenho amigos lá. E se você não tem, você faz, né? Faço. Porque você tem uma habilidade para isso. Onde eu for, eu tenho amigos. Se eu vier para Campinas, eu tenho amigos em Campinas. Se eu for para Goiânia hoje, eu tenho muitos amigos em Goiânia. Se eu for... Então, todo lugar tem amigos. Eu gosto de sair à noite, gosto de jantar, gosto de sair depois. Meus filhos falam, mãe, a gente não te acompanha. Não acompanha mesmo. Porque eu tenho medo de ficar sozinha, de deitar, dormir sozinha e de envelhecer. Não quero falar, quer morrer com 100 anos, Deus me livre. 80, se eu me olhar com aquela cara de 80, eu já não quero. Ficar enrugadinha e tal, não. Não, hoje a gente tava vendo ainda uma reportagem, tava brincando que a gente viu uma reportagem que era assim, bem antiga. Velhinha de 40 anos cai na rua. Ai, que ódio, gente! Imagina! Mudou muito, né? Então, hoje a gente vê, eu falava assim, nossa, gente, com 30 anos eu não casei. Antigamente a gente pensava, eu tô pra titia. Uhum. Daí, eu com 35 anos, eu pegava e falava, gente, mas eu tô tão nova pra casar ainda, pra ter uma família, né? Eu não me vejo com 35 anos igual quando eu era mais nova. Eu imaginava uma pessoa a titia. Quando a minha mãe fez 40, eu lembro. A minha mãe era uma velhinha pra mim. Minha mãe era uma velhinha. Gente, imagina. Mudou muito. Quando eu fiz 30, eu não quis comemorar. Eu fiquei em casa, deitada, não quis fazer nada, porque eu achei que eu já era uma velhinha. Lília! 30, falar,
Gente, 30, fiz 30, já sou uma velhinha. 40, até que eu lidei bem com 40. Fui pra Paris, jantei na Torre Eiffel, e comemorei os 40. Mas 30 pra mim pesou mais do que 40. Acredita? Acredito. Então não lido bem com isso, não. Me cuido, gosto de estar magra, não gosto de engordar, me olho no espelho, gosto hoje do que eu vejo, mas eu me cuido. Fiz agora, recentemente, uns negocinhos no rosto. Não, você é maravilhosa. Não sou não, já tô velhinha já. Não tô tá velhinha, nada. já sou vó, né? Não, mas Sou hoje em vó. dia isso não quer dizer nada. E quando eles me contaram que eu ia ser vó? Você ficou feliz ou triste? Não, eu fiquei feliz, mas meu mundo caiu. Eu falei, não, gente, eu não quero ser vó. Vó é o nome, vó, né? Não, avó, eu tô solteira, filha. Como é que eu vou falar? A avó precisa arrumar um marido? Quem vai querer uma avó? Ninguém vai querer. Já não iam querer uma mãe com 3 filhos. E agora uma avó. Eu falo isso até hoje. Quem vai querer namorar uma avó, gente? Claro que vai. Roupagem. Não, eles querem, mas é vó. Vai, vó. É um nome, vó. Tem um peso, Vó, né? eu já sabia que ia ser, né? Daí eu falava pra minha nora, Renata, né? Que você conhece. Renata, não quero ser vó. Ela, mas Li, né? Eu já quero. Eu falei, mas gente, eu não quero ser vó, não quero ser vó. Daí eles fizeram lá uma situação. Eu quero neto, eu não quero ser vó. Mas não quero nome vó. E eu falava, eu vou ensinar a me chamar de tia. Aí eles fizeram lá uma situação, me deram uma sacola, a gente comprou isso. Eles tinham ido viajar, se eu não me engano, não me lembro agora, tem um vídeo lá. E aí eu vou reunir toda a família. A gente comprou isso aqui pra você. Aí quando eu abri era um sapatinho, Aí o meu outro filho grita lá, vovó Lília, vovó Lília, meu Deus. Hoje eu falo pra todo mundo e faço lá meus vídeos, né, no meu Instagram e tudo. Ai, o meu bebê aqui, a vovó. Adoro vovó Lília, tá bom. Que é a coisa mais linda. Eu quero ser uma avó igual a Poliana, né? Ah, nossa, eu também quero. Eu também quero muito. Você viu? Se um dia a Poliana vir, eu quero ficar igual a Poliana lá, com 3 netos, aquela coisa mais linda do mundo, com aquele corpo maravilhoso. De bem com a vida. De bem com a vida, rica. Nossa, eu queria. Eu quero assim, ó, uma avó igual a Poliana, tá ótimo. E, ô Lilian, o que você acha, o que você pensa da espiritualidade, agregando com a Lilian profissional, a Lilian pessoal, o que isso traz para você? Eu sou muito espiritualista, sou muito cristã, tenho muita fé, uso isso até nos meus atendimentos. Já tive paciente que chegou, conto bastante essa história, uma mãe que chegou com 7 dias de vida com o bebê no consultório, primeira saída de casa, com a melhor roupinha, e saiu de lá e foi direto para UTI com bronquiolite, e ficou 28 dias internada. E neste dia, nós fizemos uma oração lá junto, e na minha recepção, coincidentemente, estava uma grande amiga minha, muito, muito, muito religiosa. E eu tinha saído para falar com a minha recepcionista alguma coisa e falei rapidinho e falei para a mãe se ela se não teria nenhum problema, se ela aceitaria. Ela falou, não, eu também sou evangélica, alguma coisa assim. E essa minha amiga fez uma oração que foi muito linda, sabe? Então, em alguns momentos aceito, e eu acredito que Deus muda muito o quadro, como mudou no quadro do meu filho. Eu não tenho dúvida nenhuma, que foi Deus que mudou o quadro do diagnóstico do meu filho. E eu sou muito espiritualizada e tenho certeza, meus filhos falam isso, minha secretária também fala, aqui está há mais tempo, que Deus me usa ali em alguns diagnósticos às vezes. Parece que vem um anjinho assim, sabe? E fala, não, é isso aqui. Eu já tive paciente que estava na recepção, e eu cheguei na recepção e falei, é isso que tá. Aí vai lá, faz o exame, sabe? Então são coisas, pode ser só pelo tempo, 26 anos é bastante, né? Tem experiência, mas tem coisas que eu acho que é espiritualidade mesmo. Um anjinho que cuida. Tem um anjinho que cuida. Você deve sentir isso às vezes também, não é? Sim. E eu acho que quando você tá numa frequência, né,
que você reza, que você se conecta com Deus, você vibra em outra vibração. É. Então, parece que as coisas fluem de outra forma, né? Fluem de outra forma. Ah, Lilian! Ai, gostoso, Foi né? ótimo ter você aqui. Fiquei muito honrada em você aceitar esse convite, vir lá da Alphaville pra cá. Fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz de conhecer essa história dessa mulher muito forte. Eu já achava você uma mulher forte. Agora eu acho mais ainda. Além da empreendedora que eu admiro, da profissional que eu admiro, da mulher que eu admiro, mas eu não admirava tanto quanto essa mulher mais forte que eu descobri. Você é uma muralha. Imagina, nós somos mulheres, né? Né? Somos mulheres. Eu que te agradeço. A honra foi minha. Estou muito grata por estar aqui no início de um projeto seu que já é sucesso, porque você já te falei no começo, tá? A honra foi toda minha. Foi uma delícia esse bate-papo, uma delícia mesmo. Conte comigo sempre. Ah, e você comigo. Tá bom, obrigada. Lilian, agora deixe uma mensagem final para quem está assistindo, para essas mães, mulheres que passam também por inúmeros desafios. O que você tem de mensagem final para deixar para elas? Eu quero dizer para as mães que o que todo mundo sabe, que quando nasce uma mãe, já nasce uma culpa junto, não é? E que não se sintam assim, porque mãe sempre faz o melhor para o filho. Então, as redes sociais estão aí para julgar todas as pessoas, inclusive as mães. Então, você não é menos mãe se você não tiver um parto normal, que você fica lá 30 horas esperando para ter aquele parto e depois fazer o seu relato na rede social. E você não é menos mãe se você não conseguir amamentar, como hoje a internet exige que as mães postem todos os dias um leite materno exclusivo. Não. Mãe é sempre mãe, inclusive se o filho não for da barriga dela e do sangue dela. É isso. Ai, que lindo. Obrigada. Obrigada a você. Então é isso, gente. Hoje a gente conheceu a Lilian médica e a Lilian mulher. Mãe de 3, separada e humana. Uma profissional que acolhe famílias no consultório, mas que também já precisou se acolher quando tudo se apertava em casa. A conversa de hoje não foi só sobre desenvolvimento infantil, foi sobre desenvolvimento humano. Sobre coragem de se refazer em silêncio, sobre a força de continuar cuidando, mesmo quando ela está ferida. Sobre o que é de verdade viver entre fraldas e negócios. Lilian, obrigada por trazer sua história com tanta verdade pra gente. E para você que nos ouviu até aqui e tem alguém que está precisando ouvir essas palavras de força, de coragem, ter uma mulher inspiradora como essa, encaminhe para poder compartilhar essa história que pode inspirar e motivar muita gente. Eu sou Flávia Puccini e esse foi mais um Entre Fraldas e Negócios.